Bom dia, boa tarde ou boa noite, bem-vindo ao canal NReview. E no vídeo de hoje eu farei um review completo da lente Sigma, modelo 18 a 35mm f1.8. É uma das lentes mais bem avaliadas do mercado para câmeras do tipo APS-C da Canon. Nesse vídeo eu falarei sobre todas as suas especificações físicas, especificações técnicas, pontos positivos e pontos negativos. Quer conhecer um pouco mais desse produto? Então, acompanhe. Bem pessoal, vamos iniciar esse vídeo mostrando primeiro a caixa do produto. Ela vem nessa caixa aqui, né, onde indica a sua fabricante, a Sigma, modelo 18-35mm f1.8 DC. Aqui informa o tamanho do filtro, caso você queira utilizar algum filtro nessa lente, você tem que comprar o filtro de 72mm. E aqui a indicação que ela é uma lente da série Art da Sigma, que são os modelos mais top assim, da linha de lentes da Sigma. Além disso, ela vem com várias documentações aqui dentro, vários papeizinhos, tem um manual bem grande aqui, ó, com bastante informação sobre a lente. Tem aqui uma indicação aqui de inspeção que a lente foi liberada, que estava tudo ok. E também acompanha outras coisas também. Essa lente vem num case, né? Numa casezinha aqui muito bem embalada, muito bacana, tá? A lente vem muito bem protegida aqui dentro, tá? Que dificilmente você vai encontrar lentes mais baratas, não vem com esse tipo de case aqui. Além disso, ela também acompanha já também um parasol, tá? Então dentro da caixa já vem um parasol, assim como também as lentes da série L da Canon também já acompanham um parasol. Então esse aqui é o que vem então dentro da caixa do produto. Bem pessoal, agora falando sobre as especificações técnicas e físicas dessa lente, é uma lente que tem uma distância focal que vai de 18 a 35mm. A abertura máxima do diafragma dessa lente é de f1.8. Lembrando que essa abertura f1.8 você pode utilizar ela tanto aos 18mm quanto até os 35mm. Não existe uma variação da abertura máxima dessa lente. É diferente de lentes mais baratas, onde você normalmente tem uma variação da abertura do diafragma, nessa lente aqui não. Tanto em 18 quanto até 35 ela mantém em f1.8. Ou seja, é uma lente muito clara, ela tem uma abertura muito boa, ou seja, capta muita luz e tem uma possibilidade de nitidez muito grande, além de ajudar muito esse f1.8 naquele efeito desfocado de fundo que muitos fotógrafos e videomakers gostam, né? A abertura mínima dela é de f16. Tá? Na construção da lente, ela possui 17 elementos em 12 grupos de lentes e o diafragma possui 9 lâminas arredondadas. Tá? O tamanho do filtro ou de acessórios, caso você queira colocar algum tipo de filtro, é de 72mm, como vem especificado na parte de fora da caixa dela, que eu mostrei agora há pouco. E, além disso, ela tem um peso de 810 gramas aproximadamente. Ou seja, é uma lente que é bem pesadinha. Tá? Ainda falando sobre as especificações físicas dela, ela tem de comprimento 12,1 centímetros, e o seu diâmetro total é de 7,8 centímetros. Ainda falando sobre as características físicas dessa lente, na parte aqui do mount dela, você pode perceber que o mount dela é em metal, diferente das lentes mais baratas, né, que são feitas em plástico. Isso demonstra um cuidado maior na construção e também aumenta a durabilidade, já que não é feito em plástico e em metal dura muito mais. A construção da lente é toda em metal, tá? Na parte aqui lateral, ela tem uma chave seletora, onde você seleciona o tipo de foco, se é o foco manual ou o foco automático. Nesse primeiro anel é onde você seleciona a distância focal, que vai de 18 até 35. Tá? É um anel bem suave, bem tranquilo de mexer, tá? E ele roda no sentido contrário das lentes originais da Canon. Aqui na parte frontal, nesse outro anel, é o anel onde você faz o ajuste do foco manual. E aqui na boca aqui da lente, você também, diferente das lentes originais que são da Canon, ela não possui nenhum tipo de escrita informando as características técnicas da lente. Bem pessoal, esta é uma análise detalhada da lente Sigma 18-35 f1.8 DC
a HSM Art, a primeira lente zoom constante f1.8 do mundo para câmeras DSLR, que foi anunciada em abril de 2013, ou seja, foi uma lente que já teve sua concepção e sua construção já elaborada já há alguns anos. Apesar da recente tendência dos fabricantes de mover seus clientes base para o formato full frame, a Sigma deu um passo ousado e anunciou a Sigma 1835 f1.8 Art de nível profissional apenas para o formato APS-C. Levando em consideração o fator de corte, de crop das câmeras APS-C, que no caso da Canon é de 1.6, essa lente fica com um alcance focal equivalente a 28,8 mm até 56 mm. Essa lente oferece um bom alcance para trabalhar em uma variedade de diferentes necessidades e aplicações. Com sua rápida abertura constante de f1.8, tanto em 18 mm quanto até 35 mm, ela abre uma oportunidade para fotografar e filmar em situações de pouca luz, algo que antes só era possível com lentes prime. Lembrando que lentes prime são lentes fixas que não possuem variação da sua distância focal. Essa lente é uma maravilha da tecnologia, pois foi a primeira lente zoom da história com uma abertura tão rápida e tão ampla. Além disso, a Sigma usou muitos recursos e componentes de ponta que geralmente estão disponíveis apenas em lentes full frame de nível profissional. Ainda falando sobre essa construção da lente em metal, isso basicamente significa que a lente deve suportar facilmente temperaturas extremamente quentes e frias, sem danos ou degradação potencial de desempenho. Resumindo, a qualidade da construção da Sigma 1835 é excelente. Minha única reclamação é a falta de uma junta de borracha no suporte, para evitar que poeira e outros detritos entrem na lente. Por alguma razão, a Sigma nunca incluiu em suas lentes, o que é lamentável. Falando sobre preço, o custo dessa lente é aproximadamente de $800 no mercado internacional. E é considerada uma lente que não tem o seu custo tão elevado, comparando-se às lentes de nível profissional como as lentes da série L da Canon. Então, apesar do seu custo de $800 ser um valor relevante, ela ainda não é considerada uma lente cara em comparação às lentes da série L da Canon. Sim, essa lente é realmente muito pesada, com um peso aproximado de 810 gramas. Mas considerando sua velocidade rápida, construção de metal e um total de 17 elementos de lente, duvido que a Sigma pudesse tê-la tornada mais leve. Ao mesmo tempo, seu cano longo torna mais fácil equilibrá-la em corpos de câmeras leves. O anel de zoom é suave e tem uma boa resistência, enquanto o anel de foco também é muito suave, embora com um pouco menos de resistência. Há um interruptor na lateral que permite mover a lente do foco automático para a operação de foco manual. A parte do meio do cano, junto com a parte frontal e a rosca do filtro, são de plástico. A Sigma provavelmente decidiu usar um material mais leve para diminuir o peso da lente. O parasol que acompanha a compra da lente também é de plástico e pode ser montada regularmente na direção oposta para economizar espaço na bolsa da câmera. Uma vez montado na lente, ele permite uma conexão, uma montagem segura e que não aparece oscilações. Essa lente, apesar de ter sido desenvolvida especialmente para câmeras do tipo APS-C, por conter um mount EF, também pode ser utilizada em câmeras full frame. Porém, deve ser levado em consideração que principalmente na distância focal mais curta, que nesse caso aqui da lente é por volta de 18 mm, ela cria uma vinheta muito grande, fica com aquela borda nas laterais da imagem. Então eu particularmente não recomendo que você utilize essa lente em câmeras do tipo full frame. Se puder, utilize apenas em câmeras do tipo APS-C. Ainda falando sobre a questão de preço, essa lente custa em torno de $800 no mercado. E tratando-se de Brasil, o valor ainda torna-se ainda mais elevado. Essa lente aqui que eu estou fazendo o review, eu comprei ela no site do AliExpress.
Então, na época que eu estou gravando esse vídeo, eu paguei um valor de quase R$2.000 mais barato do que em lojas aqui no Brasil. Então eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo o link aonde eu comprei essa lente, exatamente do vendedor, tá? Que eu comprei essa lente. Ela chega no Brasil em aproximadamente 2 semanas, mais ou menos uns 15 dias, e você recebe em casa, inclusive com a possibilidade de parcelamento em 12 vezes no cartão. Não sei na época que você estiver vendo esse vídeo e no link do vendedor você ainda terá essa possibilidade, essa facilidade de compra. Mas de qualquer forma, mesmo que você pague à vista, você vai pagar um valor muito abaixo do preço praticado nas lojas aqui no Brasil. Então eu vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo um link onde você pode clicar e ir direto para poder dar uma olhadinha, e se você se interessar em comprar essa lente, pode comprar por esse link que é super confiável. Bem pessoal, a partir desse momento do vídeo, eu vou fazer minhas considerações pessoais a respeito do uso no dia a dia dessa lente aqui, a Sigma 18-35mm f1.8. Não é à toa que essa lente é considerada uma das melhores lentes para câmeras APS-C da Canon, a começar pela própria embalagem. Na caixa dela ela já vem protegida por um case, tá? Que mantém a lente muito protegida e que também pode te auxiliar também no transporte da lente numa viagem, por exemplo. Além disso, ela já vem com um parasol. Somente as lentes da série L da Canon, que é uma série topo, né, de linha, já vem com esse tipo de produto, já vem com parasol. E aqui na Sigma eles se preocuparam com esse detalhe e já mandam para você um parasol. Além disso, você também pode perceber também a qualidade na construção total, aqui geral da lente, o que também acaba favorecendo também a qualidade de foto e em vídeo também, tá? A construção dela praticamente toda em metal, tá? Os anéis, tanto de foco como também da regulagem da distância focal também muito bem equilibrados, muito bem regulados, você consegue utilizar com uma maciez exata, né? Além disso, ela tem o mount em metal, o que também já nota uma preocupação da fabricante pela qualidade do produto e pela resistência e durabilidade do produto. Além disso, ainda destacando a parte técnica também, você pode aumentar a distância focal e diminuir e ela não se expande. Então você percebe que internamente ela é muito bem construída. Esse detalhe da construção favorece muito, principalmente para quem vai fazer vídeo e utiliza um gimbal, por exemplo, que você precisa fazer o balanceamento do gimbal. Como não tem essa diferença de tamanho da lente, o peso não se altera. Então você te facilita muito para a gravação de vídeo. O único porém aqui em relação à construção dela seria o peso. Ela é uma lente pesada, que pesa aproximadamente 810 gramas. Dependendo da câmera que você utilizar, ela é até muito mais pesada do que a própria câmera em si. Ela facilita a sua pegada um pouco, né? Vai te dar um pouco mais de firmeza pelo peso, mas dependendo do seu uso no dia a dia pode até te cansar um pouco. Mas o peso seria uma pequena desvantagem aqui nessa lente. Ainda falando sobre a construção dessa lente, um ponto negativo seria que ela não tem a proteção contra poeira e água. Então, dependendo do seu uso, isso pode ser desfavorável. Um outro ponto também que é desfavorável também, que é relacionado à sua construção, é em relação ao foco. Caso você opte por colocar o foco no modo automático e for utilizar principalmente em vídeo, ele é bem ruidoso. Então, à medida que você está filmando, ele vai trabalhar o motor de foco, vai ficar tentando focar e ele faz um barulhinho bem chatinho. Isso no caso de você filmar utilizando o microfone interno da própria câmera, ou se você utilizar um microfone do tipo shotgun que fica em cima da câmera. Então, se você for filmar e utilizar esses dois métodos para captação de som, ele vai acabar captando também o ruído do motor de foco se ajustando. Dois pontos que eu considero que não sejam nem um ponto negativo nem um ponto positivo, são pontos, vamos dizer assim, intermediários. Primeiro seria em relação ao preço. É uma lente que custa no mercado aí por volta de $800. Não é uma lente barata, mas também não é muito cara pelo que ela oferece. E principalmente se você for comprar no AliExpress, eu vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo o link onde eu comprei essa lente aqui, que eu recebi em casa em aproximadamente 15 dias. E no momento que eu estou gravando esse vídeo e que eu comprei essa lente, eu paguei quase R$2.000 a menos do que o preço de qualquer loja aqui no Brasil. Então vale a pena e você ainda tem a possibilidade de parcelar ainda no cartão.
E vou botar aqui embaixo no link da descrição onde você pode comprar esse produto com um vendedor que eu comprei, que é de confiança e chegou aqui tranquilamente, não fui taxado, ok? O segundo ponto que eu acho intermediário é que ela pode ser utilizada numa câmera full frame, porém ela não foi desenvolvida para esse tipo de uso. Então, dependendo do ângulo, né, do campo da distância focal que você for utilizar, e se for usar numa câmera full frame, vai criar uma vinheta em volta da imagem. Então, não aconselho. Pode ser usada? Pode, porque ela utiliza um mount EF, mas não aconselho. Então, só mesmo em casos realmente extremos de necessidade. Mas eu não recomendo para o uso de câmeras do tipo full frame. Agora, falando sobre os pontos positivos dessa lente. E não é à toa, como eu falei anteriormente, que é uma das melhores lentes para quem tem câmeras do tipo APS-C da Canon. Primeiro, pela distância focal, 18 a 35 mm, ela é uma lente que é muito versátil. Então você pode usar ela em várias situações. Inclusive, esse foi um dos motivos que eu comprei essa lente. Eu vou fazer uma viagem mais para o final do ano e não queria levar várias lentes na mochila. Então eu optei por levar... Basicamente, essa aqui vai ser a lente que eu vou usar 90% do tempo. Talvez eu leve mais uma lente só e mais nada, porque ela já tem uma distância focal que abrange a maior parte das fotos que eu vou tirar em viagem, principalmente, tá? Outra coisa é a abertura do diafragma. Ela mantém f1.8 de 18 até 35. Então ela consegue captar muita luz, é uma lente muito clara, você consegue um efeito bokeh com muita facilidade. E a nitidez que ela proporciona, a qualidade de imagem, tanto em foto como em vídeo, é excepcional. Outro ponto positivo também que se destaca, como eu falei anteriormente, é a construção dessa lente, que é excepcional, tá? Além disso, ela tem um foco que, apesar de ser um pouco barulhento, ele é bem rápido, bem preciso, funciona muito bem, tanto em foto como em vídeo, tá? Essa lente se destaca muito em vídeo, principalmente. Então, se você vai fazer produção de vídeo, ela é maravilhosa. Em foto também, inclusive para poder tirar retrato, você coloca ela em 35 mm e a abertura em 2.0, 1.8, 2.2 tiram fotos maravilhosas. Resumo, pessoal, essa aqui é uma lente muito versátil, tem muitas qualidades, muito mais pontos positivos do que pontos negativos. O preço dela, ela é cara? É, mas toda lente é cara. Mas em comparação com outras lentes, pelo que ela oferece, o preço é maravilhoso. Principalmente comprando pelo AliExpress, do link que eu estou deixando aqui embaixo. Não perca essa oportunidade. Eu comprei essa lente, eu só comprei essa lente porque eu comprei do AliExpress por um preço bem mais baixo. Porque se fosse comprar aqui no Brasil, eu não estava com coragem de pagar o preço que estão cobrando aqui no Brasil. Bem, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Eu vou fazer vários outros vídeos sobre essa lente, inclusive comparando a 18-35 da Sigma com outras lentes que eu tenho aqui. Então não perca, continue, se inscreva no canal, continue assistindo, porque mais pra frente virão mais vídeos aí, muitos vídeos ainda falando sobre essa lente aqui ainda. Se você está na dúvida de comprar ela ou não, ou se você já tem ela, eu espero que esse vídeo tenha tirado as suas dúvidas. Caso você tenha alguma dúvida, alguma sugestão, ou alguma coisa que deixou de ser falada, escreva aqui nos comentários que eu vou tentar responder para você nesse vídeo, ou então até nos próximos vídeos aí eu tento responder também. Obrigado por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.